fez a gentileza de se deslocar do interior de São Paulo para poder lançar para nós o livro A Terra da Promessa. É um livro do Instituto La Chatre, e eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho para a gente do seu trabalho, do livro. Tá? Eu vou depois passar a palavra para o Alexandre, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta rapidamente, a gente pode fazer ao final da mesa. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom, como já estava dizendo, né, a gente está lançando o livro e é uma coincidência feliz, né, justamente porque o livro trata do tema de cima e embaixo, ele fala sobre mediunidade, né, porque A Terra da Promessa é vamos dizer assim, é uma homenagem, é um tributo aos magnetizadores, aos antigos magnetizadores, aos cientistas, né, que vêm do fenômeno mediúnico, se ocuparam disso, dessa matéria. E isso é os primórdios do Espiritismo, né? O Espiritismo mesmo nasceu propriamente com uma explicação dos fenômenos mediúnicos, para explicar isso, o que acontecia, por que era daquele jeito, né? O que estava acontecendo ali, de importante, de diferente. E muita gente trabalhou nisso no século XVI, XVII, XVIII, XIX, né? Então hoje a gente colhe um trabalho que vem de muito tempo atrás e muitas vezes você esquece essa raiz histórica, né? Você não sabe mais dizer o que foi que aconteceu, de onde veio isso. Então, uma experiência minha mesmo, de vivência, eu vejo que as pessoas não sabem qual é a origem do passe, né? Mas o passe é o tema do próximo, né, de tão importante que é, e está ali envolvido com aquilo, e você vai ver a juventude muitas vezes. Eu tenho um trabalho pregresso com os jovens, né, falando com a infância e a juventude, e ninguém se dá o trabalho de explicar para esses jovens, para essa nova leva, da onde que veio isso, por que eu dou passe, né? O que é o magnetismo, quem foram esses estudiosos. Então, a partir desse panorama histórico, eu resolvi criar um romance paralelo, né, com personagens fictícios, misturados com os reais, que pudessem contar isso para a nova safra, né, para explicar por que a gente dá passe, por que tanta gente se ocupou disso. E, na verdade, o próprio encadear dos fatos já é um romance maravilhoso, né? Porque tem muita coisa legal, muita história bacana para se falar na vida desses cientistas, dessas pessoas, desses pesquisadores que dedicaram a vida para fazer isso, para obter respostas. E hoje a gente vê, ninguém sabe quem é o Albert de Rochas, né? Se você não for um estudioso, quem foi um Deleuze, um Pessegui, quer dizer, essas pessoas caíram no esquecimento, e não é justo que isso aconteça, né? Principalmente para quem está envolvido no meio espírita, para quem leva isso como religião, como tese de trabalho, de pesquisa, né? Então, esse livro é isso, é um tributo a esses pesquisadores, a esses cientistas maravilhosos, principalmente o Albert de Rochas, que foi o primeiro, como diria o professor Hermínio, a trombar, né, com o fenômeno das vidas sucessivas, né? Que ele estava estudando uma coisa, ele estava estudando magnetismo, ele estava estudando bipolaridade, eflúvios e tal, e de repente ele, né, tromba ali com um fenômeno psíquico mediúnico, né? Que ele não sabia o que era, e mesmo ele não querendo desenvolver aquilo naquele momento, não querendo, não podendo, sem querer ele deu respaldo para que outros pesquisadores importantes fizessem isso, né? Coordenassem esse trabalho. Então, a partir disso, né, do que o Albert de Rochas descobriu, eu vou criando uma ponte com os personagens e vou desembocar, vou trazer isso para o Brasil, né? E no Brasil a gente vai encontrar o grande, vamos dizer assim, a grande personalidade do século XIX a tratar do magnetismo, a tratar do passe, inclusive como pessoa, né? Que é o Bezerra de Menezes. Tá bom, já? Estou preocupada que eu livro. Eu ia trazer a imagem para projetar, mas aí eu não tinha
tinha certeza se tinha equipamento disponível e tal. Enfim, foi muito divertido escrever esse livro, foi uma experiência pessoal muito valorosa, que me ajudou a crescer como pessoa e como espírita. E ele tem uma história na minha vida, né? Que é um fenômeno mediúnico, né? Específico, né? Que foi uma coisa muito legal. Esse livro fecha um ciclo na minha vida de 10 anos trabalhando com a mediunidade, começo e o fim, né? E me traz aqui, olha, na casa dos espíritas, né, falando. Meu pai ia ficar muito orgulhoso, ele está aí, está dando risada sozinho, está muito feliz de eu estar aqui, com certeza, né? Então, só isso já pagou o livro, já é um louvor, né? O Alexandre vai falar um pouquinho sobre o livro dela, e antes de eu te dar passe livre, eu queria que você falasse rapidamente sobre o cético também, que está aí, tá? Eu tenho a outra visão, a visão do editor sobre o trabalho, né? E eu achei extremamente curiosa a forma como foi construída a ideia do trabalho da Ada, que ela faz um texto no estilo de romance, né? Que é uma coisa gostosa, atraente, para o público se aproximar da leitura, e no final de cada capítulo ela faz uma mini biografia dos pesquisadores, ela apresenta um pouco das ideias da época, então ela inova de uma forma muito interessante, o livro fica muito instrutivo nessa estrutura. E tem uma outra questão que eu achei maravilhosa que o livro discute, a posição do Albert de Rochat, que aí eu vou adiantar para vocês que eu achei isso realmente muito impressionante. O Albert de Rochat teve uma questão relativamente polêmica da vinculação dele com o espiritismo, que foi o envolvimento dele com a teosofia, e de certa maneira ele teve uma ligação maior com a teosofia do que propriamente com o espiritismo. A ligação dele tinha um relacionamento grande com o movimento espírita francês da época, né? Mas poderíamos dizer que ele se vinculou à teosofia. E uma experiência mediúnica particular que a Ada teve, né? Ele recebendo uma mensagem do próprio Albert de Rochat fazendo um meia-culpa, né? Uma reavaliação da vida. E é muito interessante essa capacidade que ela tem de misturar ficção com realidade, e essa realidade até relativamente recente, né? Esse trabalho, essa psicografia do Albert de Rochat, inclusive o Hermínio ficou muito impressionado, gostou muito Foi até um motivo da Ada se apresentar para mim, né? O Hermínio falou assim, então eu vou te apresentar o meu editor para você passar os trabalhos para lá. Então, tudo isso foi muito interessante, foi muito novo e é muito diferente do que normalmente a gente vê no romance espírita em geral, né? Adorei o trabalho, muito legal. É um amor, né, meu editor? Tudo de bom. Cria do Dr. Hermínio, né? Só podia ser uma coisa legal. O cético, na verdade, é o começo dessa história, né? De você... Porque eu comecei com o Alexandre escrevendo, incentivada pelo professor Hermínio Miranda, fazendo um trabalho falando sobre mediunidade para crianças, né? Porque nessa época eu tinha um filho pequenininho, bebê, e eu queria explicar para ele, numa linguagem legal, como que era esse processo mediúnico. Porque eu sou médium, espírita, né? Então eu queria dar a minha versão da história. Eu achava que não estava bem explicadinho, né, naquela literatura disponível. Queria participar do processo. Então escrevi vários livros falando para o público infanto-juvenil, explicando sobre mediunidade, falando sobre ação e reação, tudo pautado nos livros do André Luiz, da codificação, tudo mastigadinho. Aí me deu uma vontade de falar com o público adulto, né? E falei assim, bom, meu próximo desafio é falar com os grandões agora. Os baixinhos já tá dominado. Aí eu vou falar com os grandões. Aí me veio a ideia de, né, porque a gente estava comemorando, né, o 100 de quanto, Alexandre? 102 e 100 do Allan Kardec com o cético. Sente alguma coisa, eu devia ter trazido um para copiar, né? Do Livro dos Espíritos,
100 anos. Não, foi do Kardec, foi 14, não foi? É, isso. Então, 210, é 210, né? 110. 210. É, 210, né? Então tinha um número para a gente comemorar do lançamento do Livro dos Espíritos, e eu queria falar sobre isso. Mas o Alexandre já sabe o meu jeitão, você não vai escrever um livro parafraseando Kardec, é muito difícil, porque, né, ele é muito contundente, ele tem uma fala muito própria, muito particular. Quem quiser estudar Kardec, pega o livro do Kardec e lê, que é maravilhoso. Ninguém precisa traduzir Kardec para nós, certo? Então, a gente tem que criar um romance que chame a moçada para chegar no Kardec. Então, essa que era, né? Eu quero criar uma curiosidade no espírita jovem ou naquele mais remitente para ele chegar no grande Kardec, né? Até chegar no Memórias Póstumas, né? Ler a obra inteira, ler o Revista Espírita. E aí, fazendo propaganda desses livros maravilhosos, né? Então, como fazer isso? Criando a figura do cético, que era muito forte no século XIX, quando o Kardec estava lançando o Livro dos Espíritos. Então tinha uma propaganda muito forte, muito terrível, né, dizendo que aquilo era coisa do demônio, né, do inferno, que aquilo era um absurdo, inclusive da própria religião vigente na época na França, e todas as correntes e tal. Então, por que não explorar essa visão de mundo, né? E também tinha a Irmãs, né? Que nessa época passou a ser uma das médiuns principais escrevendo do Kardec, e também ela vira alvo, né? Um alvo muito forte dessa animosidade, desse preconceito que havia sobre o espiritismo, né, nascente ali, estava fazendo um sucesso doido, né, o pessoal não se aguentava, imagina, né, lança um livro completamente, né, falando tudo diferente e bomba, o pessoal não podia suportar, né. Então o cético é para fazer isso, para homenagear o Kardec, para homenagear os primeiros espíritas, os médiuns que se dedicaram nesse trabalho, enfim, do mesmo jeito, a gente cria uma história paralela, no caso do cético, né? E conta a história de como ele se envolve e como ele acaba sendo obrigado a ver a luz, o óbvio, né? É isso. Ela não falou do Conan Doyle. Não vou deixar falar. Quem quiser saber o que Conan Doyle tem a ver com essa história vai ler o livro.